Louvado seja aquele que vive e reina para todos sempre. Ele sempre seja exaltado neste lugar. Somente a Ele honra e somente a Ele toda a glória. Meus irmãos, abra por gentileza a tua Bíblia comigo no livro de Tiago, carta de Tiago. Maravilhosa epístola de Tiago. Já tivemos uma série só baseada aqui nesta carta. Como aprendemos. Hoje vamos tentar um aspecto mais diferenciado, mais profundo, mas que tenho certeza que conosco. Foi bom o Naldo orar para que Deus perdoe nossos pecados, porque aí já fica orado. Tiago capítulo 4. Enquanto você localiza aí, dou as boas-vindas aos nossos irmãos que estão aqui, aqueles que estão pela primeira vez na base, visitando, sejam bem-vindos, voltem sempre. Os irmãos que estão assistindo pela internet, eu acredito que hoje talvez uma quantidade maior, muitos irmãos justificaram a ausência hoje por algum problema de virose, outros por algum tipo de luta, né, de batalha, de enfermidade. Por isso oramos também nesta noite por esse motivo. Esse tempo chuvoso, né, sempre causa esses efeitos na nossa fragilidade humana, na nossa frágil vida. Não por acaso vamos falar sobre isso também dentro desse maravilhoso texto aqui de Tiago, capítulo 4, versículo 13 ao 17, que nós vamos ler. Muito bem, todos acharam aí? Vamos ler na NVI, nova versão internacional. Se você não tiver, pode acompanhar aqui no telão. Se não acompanha na tua Bíblia mesmo, independentemente da versão que você tenha, são poucas diferenças apenas na tradução. Diz assim a palavra do Senhor: ouçam agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pensem nisso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Feche teus olhos, vamos orar. Senhor, louvamos o teu nome, te glorificamos, Deus de graça, de poder, de misericórdia. Muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui e ouvir a tua palavra. Como nos ensina a carta de Tiago, não queremos nesta noite, nem nenhum momento da nossa caminhada, ser meros ouvintes da palavra, mas na verdade praticantes dela, Senhor. Que tudo que nós venhamos ouvir e aprender esta noite, por meio da ministração da tua palavra, direcionamento do teu Espírito Santo, não sejam apenas sementes que caiam em solo que não produz absolutamente nenhum fruto, Senhor, mas que possamos ser terra fértil para a tua palavra, para a semente que for lançada esta noite, possamos praticar tudo aquilo que nós ouvimos, para a glória do teu nome, a edificação da tua igreja. Assim nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, amém. Pelo menos a Adelaide disse amém, mas os outros eu acredito que pensaram, então, né? Os outros pensaram, eu sei que todos concordaram, glória a Deus. Meus irmãos, só brincadeira, tá, gente? Não estou querendo já começar de sola, entrando de sola não, calma, estou brincando, calma. Existe uma charada bem conhecida que diz assim: o que é que está sempre chegando, mas nunca chega? Já vou logo dar a resposta, tá? A resposta é o amanhã. É o amanhã, porque quando o amanhã chega, não é mais amanhã, já é hoje, né? E aí, quando eu penso nessa charada, também me vem à mente uma parte de uma canção do Legião Urbana, que corrobora bem essa ideia, que diz assim: é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, porque se você parar para pensar, na verdade, não há amanhã. O amanhã, quando chega, não é mais amanhã, já é hoje.
O sentido aqui, meus irmãos, está exatamente nessa incerteza que nós temos sobre o que acontecerá no futuro. Seja ele o amanhã, seja o futuro daqui a um minuto. A gente simplesmente não sabe o que pode acontecer, e o que é pior é que a gente não tem nenhum controle sobre isso. Simplesmente não podemos controlar o que nos espera daqui a um minuto, daqui a um segundo, no amanhã então, né? E o texto de Tiago, ele vai apontar para essa clara incapacidade humana, qual? Não podemos apoiar a nossa certeza em coisas que vão acontecer amanhã, ou no futuro, ou daqui a pouco. Nós podemos até imaginar o que pode acontecer, a gente pode desejar, a gente pode planejar, ou até mesmo acreditar que no futuro nós vamos colher os frutos de tudo aquilo que nós planejamos. Isso é bom, claro que isso é bom, mas nós precisamos reconhecer, meus irmãos, meus queridos, que nós não temos gerência, não temos controle sobre o que vai acontecer amanhã ou no futuro. E os planos dos homens, meus irmãos, podem ser e são frustrados a todo momento. Já os planos de Deus, aqueles sim que têm o controle sobre o futuro, que têm um controle sobre o amanhã, estes jamais podem ser frustrados. As Escrituras nos ensinam lá em Jó 42, versículo 2, sei que tu podes todas as coisas, Senhor, sei também que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Já os planos humanos, estes sim, a todo momento, a toda hora estão sujeitos às frustrações, às decepções. A nossa vida pode mudar em fração de segundos, meus irmãos, segundos. Estamos sujeitos a vivenciarmos reviravoltas completas na nossa trajetória, e o que é pior, não temos nenhum controle sobre isso. A nossa vida é muito frágil. Quem somos nós? Quem nunca viveu uma situação que se flagra falando assim, meu Deus, eu nunca imaginei que isso fosse acontecer, está completamente fora daquilo que eu planejei? Quem nunca? Eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse ser pastor, meus irmãos, nunca imaginei isso. E você já imaginou que estaria um dia numa igreja? Imaginou? Você planejou um dia estar numa igreja, ouvindo as Escrituras, uma igreja protestante? Graças a Deus, que não são nossos planos que regem as nossas vidas, né, meus irmãos? Que bom, que bom. Que bom que não são os nossos planos que nos levam para o caminho, e sim os planos de Deus para nossas vidas. Aleluia, aleluia. Eu jamais estaria aqui, se fosse pelos meus planos, nem você, ou não. Essa impossibilidade humana de não ter controle sobre o amanhã, é exatamente um dos pontos que Tiago está realçando aqui a seus leitores, nesse trecho aqui da sua carta. E aí, sem rodeios, como aliás é uma peculiaridade de Tiago, ele não faz muito rodeio não, ele diz no versículo 14, vocês nem sabem o que vai acontecer amanhã com vocês. O que é a sua vida? Ele pergunta, né? Então, quando nós mergulharmos aqui no texto, nós vamos ver que desprezar essa fragilidade humana de não saber nada, absolutamente nada sobre o futuro, tem uns crentes, não vou falar, vou nem abrir esse parêntese porque não vou falar, né? Mas desprezar essa fragilidade humana de não ter controle, de não saber sobre amanhã, faz do homem pensar que ele é autossuficiente. E esse pensamento, à luz de Tiago, pode ter influência. É importante a gente entender isso, tá? Esse sentimento de autossuficiência, ou seja, de que eu posso ter controle sobre minha vida hoje e depois, ele traz esse sentimento de autossuficiência e tem relação com algo que Tiago vai falar desde o início do capítulo 4 aqui, que é a relação que esse sentimento tem com uma influência mundana, ou seja, a influência do mundo, esse inimigo das nossas vidas, das nossas almas, mas que muitas vezes a gente traz como amigo, a gente trata como amigo do peito,
A gente bota do lado o mundo às vezes, não é não? Infelizmente, mas Tiago está falando sobre essa influência do mundo, que geralmente nos leva para o pecado. A gente vai ver isso no texto, mas Tiago destaca, e é importante a gente falar agora, nessa introdução, Tiago destaca duas situações opostas aqui, tá? Nesse trecho da carta que nós vamos ver hoje, capítulo 4, versículos 13 a 17. Primeiro, já falamos, a incapacidade do homem de ter qualquer controle sobre o amanhã, primeiro ponto. E o segundo, primeiro uma incapacidade, o segundo ponto é uma capacidade boa, inata, de pecar. Nós somos bons nisso, né? Então hoje, a exposição do texto aqui, meus irmãos, vai colocar o homem no seu devido lugar. Primeiro, dependência total, falibilidade, dependência da graça, e vai enfatizar um talento comum a todos nós de pecar contra Deus, incluindo entre eles o ímpeto de achar que nós temos o domínio sobre as nossas vidas, o domínio sobre o amanhã. Então nosso tema de hoje, meus irmãos, aí faz um jogo de palavras, né, entre algo que é bem presente na nossa vida, o pecado, e algo sobre o qual nós não podemos controlar, que é o amanhã. Então o pecado é hoje, porque o amanhã ele não existe. Vamos juntos, tá? Olha, nesse trecho aqui da carta, Tiago vai apontar 4 pecados, tá? Bem evidentes, suas motivações, suas implicações e, por fim, como combatê-los, tá? Então a gente vai ver o pecado da ambição, foco aí do versículo 13, o pecado da autossuficiência, versículos 14 e 15 vão tratar disso, o pecado do orgulho no versículo 16 e o pecado da omissão no versículo 17. Preparado aí o terreno, vamos agora mergulhar nesse maravilhoso texto aqui da carta de Tiago, tá? Primeiramente versículo 13, Tiago, ele vai alertar seus leitores sobre um pecado que é muito comum nesse mundo materialista que a gente vive, comum demais, infelizmente um mundo que está entranhado, está enxertado em muitas igrejas, por responsabilidade de muitos líderes mercenários e amantes do dinheiro. Então esse mundo materialista está muito dentro da igreja que nós vivenciamos no Brasil e também em muitas partes do mundo, evidentemente. Que pecado é esse? O pecado da ambição. Olha o que diz o versículo 13, acompanha aqui comigo. Ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Outras traduções falam de lucro, né? Teremos lucro com o nosso comércio. A situação aqui, meus irmãos, tem uma relação muito clara com um alerta que Tiago faz, lá no início do capítulo 4, aí desse nosso capítulo 4, quando ele vai falar de uma impossibilidade de sermos amigos do mundo e amigos de Deus simultaneamente. Acompanha na tua Bíblia, Tiago capítulo 4, versículo 4, o que diz? Diz assim: adúlteros, vocês não sabem que amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Nós vemos aqui que a escolha de um dos lados, aí obviamente, automaticamente faz o outro lado inimigo. Então se escolhemos ser amigos do mundo, estamos fazendo de Deus automaticamente o nosso opositor, e claro, isso vale para o inverso. Se nós somos amigos de Deus, ou nos declaramos amigos de Deus, automaticamente o mundo se torna o nosso inimigo. É simples, né? O texto aqui está cristalino. No versículo 13 aqui, Tiago está apontando para um proceder que é típico daqueles que parecem agir sob a influência do mundo, como se o mundo fosse amigo. Por quê? Porque eles fazem planos sem levar em conta a vontade de Deus. O texto vai indicar aqui, ó, que Tiago se dirige, né, de venda, de mercadorias e tal, de lucro. Tiago está se dirigindo possivelmente a um grupo de leitores que eram parte da igreja, mas que eram comerciantes judeus, que estavam ali inseridos na igreja de Cristo, né? Então, para fazer negócio, um judeu, normalmente ele ia para grandes centros, Antioquia, Damasco,
Corinto, Alexandria, aquelas cidades grandes, e eles se dirigiam para esses lugares, ficavam ali um tempo naqueles lugares, exatamente para fazer os seus negócios, para vender as suas mercadorias e obter os seus lucros. Ok, até então, fazer um planejamento para isso não é o problema, a gente vai falar sobre isso depois. Na verdade, o que havia ali não era problema na intenção. O que Tiago está falando aqui para que a gente entenda o que Tiago está condenando, é melhor a gente entender primeiro o que ele não está condenando, tá? Para não parecer que a gente está criticando que você fazer um plano, que você se planejar é errado. Não é isso não. Primeiro, Tiago não está condenando isso, o planejamento das coisas. Planejar os compromissos, planejar as vendas, era uma prática normal para aqueles comerciantes naquela época. Era comum para eles se planejarem viajar, vender, lucrar, até aí sem problema. Tiago não está condenando exatamente essa prática. Não está condenando também o fato de alguém desejar expandir os seus negócios, ganhar dinheiro trabalhando honestamente. Não é isso que ele está falando. Comprar, vender, lucrar, é a lógica, claro, do mercado, de qualquer comerciante. São atividades legítimas. Não é esse o ponto. O que Tiago está condenando aqui, meus irmãos, é a suposição de que o homem possa ter o pleno controle da sua vida, incluindo o futuro. Então o autor está dirigindo palavras para aqueles homens, para um tipo de homem que pensam ter o domínio sobre o amanhã, e por isso eles podem usar o amanhã da maneira que eles querem, que eles planejaram. O texto aqui vai revelar pessoas, por exemplo, que pensam saber sobre o quando. O texto diz, hoje ou amanhã iremos, quer dizer, eles têm um domínio sobre o quando vai acontecer. Eles pensam ter domínio do onde. Quando dizem assim, iremos para esta ou para aquela cidade, acreditam ter controle sobre o tempo, passaremos um ano ali naquele lugar, e ainda sobre o que vai acontecer. Categoricamente, imperativamente, eles dizem, nós faremos negócios ali e ganharemos dinheiro. E aí eu torno a dizer, meus irmãos, não é o fato aqui deles terem planejado, não é isso que Tiago está falando. Ele não está condenando o planejamento, e sim a atitude arrogante, a atitude gananciosa daqueles comerciantes. Eu queria recorrer ao ensinamento de Jesus, o ensinamento que Jesus deu a seus discípulos, quando ele lhes contou uma parábola, a parábola do homem rico e insensato. Só escuta, Lucas capítulo 12, Lucas 12, 15 em diante, depois você lê na sua Bíblia, anota. Vamos lá, diz assim, então lhes disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Aí ele vai agora usar uma parábola para explicar o ensinamento. Então lhes contou uma parábola. A terra de certo homem rico produziu muito bem. Ele pensou então consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Então disse, já sei o que eu vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens, e direi assim a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos, descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhes disse assim, insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou, portanto eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais do que as roupas. Veja que aquele homem rico e insensato, ele teve uma terra, ele tinha uma terra abençoada, teve uma rica colheita, porém ele não tinha os pensamentos conectados com a vontade de Deus. Aí ele fez planos, construir celeiros maiores, guardar toda aquela riqueza, e disse para ele mesmo, durante muitos anos eu não vou me preocupar com nada, eu tenho muito dinheiro, vou comer, beber e apenas descansar. Ou seja, ele se sentiu seguro em si mesmo,
Ele colocou toda a sua fé no seu planejamento de descanso de vida, né? Aí Deus então mostra para aquele homem rico que ele não tinha poder nenhum sobre a sua vida e sobre o futuro, sobre os seus planos de acúmulo de riqueza, e que eles eram tão somente egoístas, eles eram gananciosos. E aí o Senhor informa para aquele homem que ele ia morrer naquela mesma noite. Simples assim. Ainda diz: quem vai usufruir de tudo isso que você acabou de planejar? Alguém, menos você. Você vai morrer. Aí ele arremata, né? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Que forte esse texto, né? Pois é, essa é a realidade do homem que acumula riquezas para si, mas que não recebe as riquezas que vêm do Senhor. O coração daqueles comerciantes judeus aos quais Tiago está se dirigindo aqui, estava cheio de planos ambiciosos, planos para obter lucro, sucesso, mas não havia espaço para a vontade de Deus. Esse é o ponto. Fazer planos é muito bom, mas nosso planejamento se torna corrompido, meus irmãos, e pecaminoso, quando nós desconsideramos a Deus e a sua vontade. Esse é o problema, esse é o ponto. Muitas vezes o mundo engana o homem, né, com aquela falsa alegria de sucesso material, né? Muitas pessoas clamam a Deus, às vezes por um emprego, por um conforto financeiro. Aí quando essas coisas vêm, simplesmente elas tomam o lugar de Deus. Não há mais tempo para vir para a igreja, não há mais tempo para servir aos irmãos. E é isso que o mundo faz. E é sobre perigos assim que Cristo está advertindo aqueles seus discípulos, quando ele diz: a vida é mais importante do que a comida, o corpo é mais importante que as roupas. Dinheiro do banco, meus irmãos, sucesso financeiro, nunca, nenhum dinheiro do mundo vai pagar o preço que Cristo pagou na cruz por nossas vidas. Não é dinheiro, foi o sangue precioso do nosso Senhor e Salvador. Nenhum sucesso deste mundo poderia pagar o preço pago por nós. O pecado da ambição, essa coisa que muitas igrejas cometem, o equívoco absurdo de pregar: sucesso, sucesso, vitória, 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 dinheiro, dinheiro, dinheiro. É de um quilate pecaminoso tão grande que eu não sei qual será o futuro dessas igrejas, se é que são igrejas. O pecado da ambição é um alerta que Tiago faz aqui aos que planejam sucesso baseados em motivos mundanos. Não confunda, tá? Sucesso baseado em motivos mundanos, influenciados pelo amigo mundo e não pelo amigo de verdade que nós temos, que é o nosso Senhor e Salvador. Temos que ficar atentos para tudo que Tiago está alertando aqui esta noite. E aí a ambição daqueles comerciantes, meus irmãos, vai refletir um outro pecado revelado aqui no texto: o pecado da autossuficiência. Olha o que dizem aí os versículos 14 e 15. Vocês nem sabem o que vai lhe acontecer amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina, que aparece por um pouco e depois se dissipa. Depois de um tempo se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. A nossa vida é muito frágil, meus irmãos. Frágil. Deus não deu a nenhum de nós o controle sobre o futuro. Daí o enorme erro de nós fazermos planos sem considerar a vontade de Deus, porque é Ele que sabe o futuro, não nós. Nenhum de nós pode controlar o tempo, controlar a história. Deus controla, Deus os controla. A gente não pode agir como se a nossa vida fosse o centro de tudo, como se a gente fosse o último pacote da bolacha, né? O último biscoito do pacote, na verdade, é o contrário. O último biscoito é o pacote da caixa, então, tá? O pacote da caixa, o último biscoito do pacote. Tem gente que se sente assim, centro das atenções, o motivo de todas as coisas. A gente se sente assim muitas vezes.
o motivo de todas as coisas, a coisa mais importante, o centro de tudo. Vale reforçar mais uma vez, Tiago não está condenando a atitude de planejar prudentemente as coisas. O que ele condena aqui é planejar sem considerar a vontade de Deus. Já aprendemos, né? E aí nesse ponto, meus irmãos, o autor vai acrescentar uma pergunta incisiva para reforçar aqui o cerne da questão. Aí ele pergunta: o que é a vossa vida? A pergunta em si já soa como uma exortação, assim, já uma reprimenda, já coloca a gente no nosso lugar, mas a resposta que ele dá à própria pergunta, ela é mais dura ainda, ela é mais taxativa. Ele diz: a vida humana nessa terra, se comparada à eternidade, né, é apenas uma neblina, parece por um pouco de tempo, depois se dissipa. E Tiago não está falando não está falando grego, embora eu estivesse escrevendo em grego, aqui é uma maneira de falar, tá? Maneira de dizer, mas não está falando algo que aquele povo que estava lendo, principalmente um comerciante judeu, que era estranho para eles. Estava falando de um princípio comum, de uma verdade que é ensinada nas Escrituras, que é ensinada no Antigo Testamento. Tiago está comparando aqui a fragilidade da nossa vida a uma neblina. Lá em Jó, por exemplo, capítulo 7, versículo 7, diz que a nossa vida é como vento, como um sopro. Então não era nada estranho, eles não estavam vendo nada de absurdo. Embora poucos leitores pudessem contestar aquilo que Tiago estava dizendo, porque eles sabiam, porque era extraído das Escrituras o princípio, muitos consideravam apenas na teoria, e esse é o problema de muitos de nós, saber, mas aquilo ser só uma verdade teórica nas nossas vidas. Então o princípio da fragilidade da vida não era aplicado na prática por aqueles cristãos aos quais Tiago está se referindo. Sabe, mais ou menos quando alguém que gosta muito da gente, se importa com a gente, vem alertar sobre algo que nós estamos fazendo, talvez equivocadamente, e a gente está cansado de saber que é errado, a gente concorda com aquilo, mas não mudamos o rumo das nossas atitudes. A gente diz assim: eu sei que é errado fazer isso, eu sei que eu não devia fazer isso, eu sei que determinada atitude contraria as Escrituras, não está de acordo com a vontade de Deus, não agrada a palavra de Deus, isso vai me fazer mal, mas a gente persiste no erro mesmo assim, como se a gente tivesse um tempo para mudar, amanhã, depois de amanhã, um dia, quem sabe. Sabe por que a gente faz isso, meus irmãos? Não se trata apenas aqui de um fato, de um pecado. Seria simples assim, se a gente pensasse assim: fulano peca porque isso é bom para a carne. Isso é muito simplista, a gente tem que aprofundar mais essa reflexão, porque não é tão simples assim. A gente faz isso, o errado, consciente, sabendo que não agrada ao Senhor, porque não é só uma questão de um pecado satisfazer a nossa carne, é que nós nos tornamos dependentes dele. Esse é o ponto, sabe? Melhor dizendo, dependentes das migalhas de alegria que o nosso amigo mundo nos dá. Aí ficamos dependentes daquilo, porque não queremos sofrer a realidade da mudança, e aí nos alimentamos das migalhas de alegria do pecado, e seguimos a nossa vida. A verdade, meus irmãos, eu quero que você reflita sobre isso. Muitas pessoas seguem na contramão da vontade de Deus, por não terem força para mudar, porque a fraqueza espiritual é maior que a capacidade de obedecer à própria consciência. Versículo 15 aqui, Tiago vai orientar seus leitores a mudarem o foco do seu entendimento. Olha, em vez de confiar na própria vida fugaz, frágil, passageira, como o vento, como o vapor, como a neblina, eles deveriam dizer: se o Senhor quiser, nós viveremos e faremos isso ou aquilo. Veja que ele gira a chave, né? Completamente aí. O autor está ressaltando aqui, meus irmãos, a importância da humildade, em contraste com a arrogância da autossuficiência na vida cristã, o engano.
No caso aqui, o sinal de sabedoria e de humildade é exatamente reconhecer que é Deus que nos concede nosso tempo de vida e nos concede os recursos para usarmos de acordo com os seus propósitos e não os nossos propósitos. Esse é o ponto. Aí ele usa uma expressão, né? Se o Senhor quiser, vista aqui nesse texto, era muito comum essa expressão entre gregos, judeus, piedosos daquela época. O apóstolo Paulo usa muito essa expressão quando ele costumava se dirigir para um determinado lugar, ou um determinado lado que ele ia permanecer, uma determinada cidade. Ele sempre dizia, se for da vontade do Senhor, se Deus quiser. É uma expressão do latim, Deo volante, volente, na verdade, quase valente, né? Deo volente, se Deus quiser, se for da vontade do Senhor, se Deus permitir. Era muito comum naquela época. Então tem um se aqui, nota que esse se aponta para o futuro, né? Se for da vontade do Senhor, vai apontando para eventos para futuros. Claro que a primeira consideração que a gente tem que fazer é que quando fazemos planos para o amanhã, esses planos têm que estar em concordância com a vontade de Deus. Eu preciso considerar a vontade de Deus, porque não me pertence o amanhã. Esse é o ponto. O texto de Tiago vai nos remeter aqui, meus irmãos, a princípios básicos, bíblicos, que os irmãos conheciam, porque estão nas Escrituras. Tem um provérbio conhecido, provérbio 16, capítulo 16, versículo 1, o coração do homem faz planos, né? Mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Veja que o problema não é o plano em si, mas você desconsiderar de onde vem a resposta certa. Os lábios do Senhor. E aos seus leitores e obviamente a nós, né, Tiago está alertando aqui que os planos dos homens, eles podem ser enganosos, e que buscar alinhá-los, obviamente, à vontade de Deus é o único caminho coerente ante a nossa fragilidade, a fragilidade da nossa vida. Não somos autossuficientes, meus irmãos. Nós precisamos de Deus, nós precisamos do próximo, nós precisamos dos irmãos. Nós somos um corpo. O crente que acha que pode ser crente sozinho no seu quarto, ele não é crente, não entendeu o Evangelho, porque a autossuficiência é um pecado. Nós necessitamos de Deus em primeiro lugar, e necessitamos uns dos outros, simples e claro. Esse é o caminho mais coerente de reconhecer isso, para que a gente não venha a pecar, a cair no pecado da autossuficiência. Todo pensamento alinhado a esse tipo de pensamento equivocado, ele é pecaminoso, e obviamente ele é enganoso. Para nós, vale fazer uma reflexão muito realista mesmo. Qual é? Nós não devemos apoiar, por exemplo, nos apoiar, por exemplo, na ideia de que nós teremos todo o tempo do mundo para começar a servir a Deus, por exemplo. E aos irmãos, claro, né? De uma maneira mais contundente. Dizer assim, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui na semana que vem, daqui a 3 anos, quando acontecer isso, quando aquilo, quando eu me formar, quando eu arrumar um emprego e tal, aí eu vou servir ao Senhor. Não podemos apoiar a nossa vida cristã a esse tipo de pensamento. Olhar esse texto de Tiago aqui e não entender, é porque não quer entender. A gente precisa viver o hoje, meus irmãos. Por quê? Porque o amanhã não nos cabe. Você já pensou, por exemplo, eu já ouvi muitos irmãos dizer isso, não são poucos não, pastor, porque eu estou muito ocupado, eu preciso terminar determinado curso, eu preciso me formar, depois disso o senhor pode contar comigo, quando eu me formar na faculdade e tal. Já parou para pensar, se você perguntou assim, Deus, se você orou antes, Deus, o senhor quer que eu lhe sirva só quando eu lhe formar? Aí Deus vai responder assim, o que é a tua vida? Tua vida é como vapor, amanhã não existe. Você vai esperar há 4 anos para me servir? Desculpa por isso. A gente precisa viver o hoje, porque amanhã não nos cabe.
É isso que nos ensina a palavra de Deus. Agora a gente pode ignorar, ou pode mudar, ou pode mudar. A gente tem que viver para Deus hoje, meus irmãos. A gente tem que viver para o Senhor hoje. Mostrar o quanto estamos dispostos a viver com Ele e por Ele hoje, revela se de fato nós estamos preparados para viver com Ele na eternidade. Quem somos? Muito bem, após apontar aí o sentimento, todo mundo ficou me olhando com uma cara de ódio. Estou pregando o texto. Após apontar o sentimento pecaminoso, meus irmãos, de autossuficiência naqueles comerciantes, é brincadeira, viu, gente? Você que está visitando a igreja, o povo já conhece, tá? Não se assusta. Após apontar o sentimento aqui desse pecado da autossuficiência naqueles comerciantes, Tiago vai observar aqui um outro mal que vem a reboque. Ele vem a reboque, que é o pecado do orgulho. Olha o versículo 16. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória, algumas traduções falam de orgulho mesmo. Toda vanglória como essa é maligna. Que vanglória? Das suas pretensões, dos seus planos, daquilo que eles falaram antes, né? Aqueles irmãos, eles não estavam apenas fazendo planos sem considerar Deus aqui, mas aqueles planos deles de vender e de lucrar, e de passar um ano e tudo mais, alimentavam um orgulho pecaminoso neles. Além deles desprezarem a fragilidade das suas vidas, como aquele rico homem insensato que fez planos sobre a sua colheita e ia morrer naquela noite. Então, além deles desprezarem a fragilidade das suas vidas e achar que eles poderiam garantir o seu futuro no dinheiro que eles iam ganhar, eles vão e se vangloriam disso. Olha, aí eu vou citar um outro Provérbios 27, versículo 1. Não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. Pois é. Conforme o texto de Tiago aqui, meus irmãos, essa forma de orgulho, de vanglória, ela é maligna. Todo sentimento que visa a exaltação humana, exaltação dos feitos do homem, ela é pecaminosa. Todo sentimento assim é pecaminoso. Por quê? Porque não vem de Deus. Ele vem da vaidade humana. Vem da vaidade humana. Aqueles comerciantes lá, os quais Tiago se refere aqui, se vangloriavam de si, dos seus lucros. Logo, eles não estavam alinhados com a vontade de Deus. Não é isso que Deus quer. Em contraste aí a esse pensamento, Tiago vai mostrar que o sábio, o humilde, eles conservam Deus no centro, né? No centro da sua fé, no centro das suas atitudes. E aí eles se colocam no seu devido lugar, né? Os verdadeiros sábios, aqueles que estão em Cristo, eles não desviam o olhar da vontade de Deus. A gente faz isso sim, mas a gente precisa estar atento para o alerta, para que a gente acorde bem rapidinho, para não se perder no próprio pecado. A gente precisa ter muito cuidado com esse tipo de pensamento apontado por Tiago aqui, meus irmãos. O orgulho, a vanglória, às vezes pode ser um veneninho muito sutil, sabe, corroendo a nossa vida espiritual. E a linha, meus irmãos, aí para você refletir, ela pode ser muito tênue entre a alegria que a gente sente pelo reconhecimento, por um respeito de algo bom que nós fizemos. A linha é muito tênue entre esse sentimento e a vaidade pecaminosa. É essa aí, ou aquela que necessita de reconhecer. Por isso que nós excluímos Deus. É exatamente, a gente tem consciência que nossos projetos não, sabe, estão descompassos, não estão alinhados ali. Então a gente deixa a vontade de Deus para o lado. É quase como pensar assim: será que, não, eu vou corromper esse guarda para que ele não me dê uma multa, porque senão, se eu pagar essa multa, eu não vou ter dinheiro para pagar essa multa, e eu não posso ficar sem meu carro para trabalhar. Então eu vou corromper. Aí, claro que o irmão vai orar antes, né? Deus, será que eu devo corromper esse guarda? Claro que não, porque não vai bater, vai fazer, vai excluir Deus. A gente faz isso direto. Para você refletir,
Quando nós deixamos Deus de fora dos nossos planos, é isso aí, ó. Existe uma forte tendência de haver pecados neles. Não tenha dúvida, se você está planejando alguma coisa, ou eu estiver planejando alguma coisa, e eu botei Deus de lado, a tendência de ter pecado é grande. A gente precisa estar atento, meus irmãos, muito atento para as nossas atitudes, nossos pensamentos. O pecado que Tiago está ressaltando aqui é algo que a gente precisa estar atento, porque é muito da vaidade humana, muito da carne isso, sabe, aquela arrogante presunção de nos sentirmos seguros bastantes daquilo que nós estamos fazendo, a ponto de deixar Deus de fora dos nossos projetos de vida. Precisamos ter cuidado. E diante disso, Tiago vai encerrar aqui o seu argumento com uma aplicação impressionante. Ele vai lançar a luz aqui sobre o pecado da omissão. Olha o que diz o versículo 17, fechando o nosso texto. Pensem nisso, pois, quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. É claro que, como tudo na Bíblia, a gente não tem que isolar versículo, né? Se a gente isola esse versículo aqui, a gente é levado a crer que Tiago está falando simplesmente de fazer atos de bondade, né? Ou seja, quem sabe que deve fazer bem ao próximo e não faz, comete pecado. Seria simples, mas não é isso aí que está tratando o texto. Só se eu isolar o texto, o versículo, isso já aprendemos aqui, expositivamente, que não se faz, para que a gente possa extrair o que ele está ensinando de fato, né? A gente precisa entender que tem todo um contexto nesse capítulo 4 aqui. A gente tem que concluir que esse fazer o bem vai além de práticas de ações benevolentes, vai além, não que elas não estejam incluídas, mas vai além. Mais especificamente, esse fazer o bem aqui, meus irmãos, refere-se a submeter-se à vontade de Deus. Eu estou fazendo bem quando eu faço isso, quando eu me sujeito, quando eu submeto à vontade de Deus, quando eu me submeto ao Deo volente, ou ao se o Senhor quiser. Eu estou fazendo muito bem para a minha vida espiritual. E a gente esbarra aqui, quando a cidade entra nesse versículo, com exatamente a situação daqueles homens que desconsideravam a fragilidade da vida, que excluíam a vontade de Deus dos seus planos, e agora sabiam que deviam fazer, mas não faziam. Tudo encaixado aqui. Fazer o bem, antes de tudo, meus irmãos, submeter-se a Deus, resistir ao diabo, está bem aí no versículo 7 desse capítulo. Submeter-se a Deus, resistir ao diabo, versículo 7, capítulo 4. Não fazer isso é pecar por omissão. Olha, à luz de Tiago, olhando para a carta, a gente vai ver, por exemplo, esse pecado, ele é visto quando nós ouvimos a palavra, mas somos meros ouvintes, não praticamos essa palavra. Tiago capítulo 1, versículo 22. Ou quando nós dissemos que temos fé, mas eu não tenho obras que comprovem que eu realmente sou um homem de fé, né? Tiago capítulo 2, versículo 17. É por aí, o fazer o bem. Eles estavam cientes da fragilidade da vida deles, mas embora cientes também da incerteza quanto ao futuro, aqueles homens sabiam porque eles conheciam as Escrituras, eles eram conhecedores das tradições judaicas. Alguns leitores de Tiago pareciam optar por se comportar como gentios, e não como cristãos, não como crentes, fazendo seus planos para o amanhã, sem considerar a Deus, e sem estar sujeitos a Ele. Esse é o ponto. E essa atitude, meus irmãos, é a própria essência do pecado. Veja bem, é a própria essência do pecado, que não consiste só em fazer o mal. Claro que tem a ver com isso, mas não consiste só nisso, mas em não fazer o bem, que a gente sabe que tem que fazer. Um conceito simples de pecado, simples mesmo, que é pecado? Qualquer ato que não esteja em conformidade com a vontade de Deus, certo? Posto dessa maneira bem aqui, pecado, qualquer ato que não esteja em conformidade com a vontade de Deus.
o texto de Tiago vai deixar a gente numa situação bem incômoda. E essa é a ideia mesmo. E essa é a ideia. Se nós temos uma escritura na nossa mão, que é a revelação da vontade de Deus para nossas vidas, não é? E o pecado é exatamente atos que não estão em conformidade com a vontade de Deus revelada na sua palavra. Uma vez conhecedores dessa verdade, é nossa responsabilidade agirmos de acordo com ela, se somos cristãos. Se agimos assim, estamos fazendo bem. Esse é o ponto. Se não agimos, estamos sujeitos ao pecado. Estamos vulneráveis ao pecado. Sem dúvida, meus irmãos, fazer planos para o futuro pode ser um sinal de prudência, é claro. Boa administração das nossas vidas, mas nosso planejamento, deixando Deus de lado, não tem futuro. Não tem futuro. E nós vamos colher as consequências por esse erro, com certeza. O texto aqui soa como uma clara exortação, para que a gente busque em oração, para que a gente busque por meio das Escrituras o que o Senhor quer que nós façamos, antes de qualquer coisa. Esse é o melhor antídoto que nós podemos ter contra o pecado que nos fragiliza. E quero caminhar para concluir, meus irmãos. Os pecados que acometiam aqueles leitores de Tiago, meus irmãos, esse que nós falamos, vamos já relembrar os 4. Eles passavam pela incapacidade que eles tinham de verem além de si mesmos. Esse é um grande problema e facilitador do pecado na nossa vida. Nós não conseguimos ver além de nós mesmos. Quando eles olhavam para o amanhã, aqueles homens, eles viam o quê? O dinheiro que eles iam ganhar, as coisas que eles iam vender, como eles iam ficar bem com aquilo tudo, se vangloriavam daquilo, ficaram orgulhosos daquilo, ficaram gananciosos com aquilo, se sentiram autossuficientes, porque eles podiam planejar o amanhã, em quanto tempo eles estariam ricos, sentiram, e com tudo isso eram omissos, porque não estavam sujeitos à vontade de Deus. Pois é, ouça, escuta, a nossa percepção de vida, muitas vezes semelhante à daqueles homens, a nossa percepção de vida, ela muda completamente, quando a gente toma a atitude de tirar os olhos de nós mesmos, e olhar para a cruz, a nossa vida muda completamente a nossa percepção. Só em Cristo, meus irmãos, o que Ele fez na cruz do Calvário, a gente consegue entender a profundidade, por exemplo, do amor de Deus por nossas vidas. Olhando para nós mesmos, nunca vamos entender isso, ou qualquer outro homem, só olhando para Cristo. Só nele nós recebemos a completa segurança que há, sim, um amanhã, um futuro, livre de dores, porque na cruz Ele tomou sobre si as nossas dores. Só quando eu olho para Ele, o amanhã tem sentido. Jamais olhando para nós, isso vai poder acontecer. Esse amanhã glorioso, sem medo, sem sofrimento, né? Ele não vai ser vivido nesse mundo, não mesmo, mas no porvir, quando fomos ressurretos em Cristo Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida, Ele diz, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. João capítulo 11, versículo 25, aleluia. A Bíblia revela que homens de fé desejaram morrer, planejaram morrer, né? Elias quis morrer, Jonas quis morrer, Jó quis morrer, no meio do seu desespero, da sua dor. Mas, embora para eles parecesse um bom plano esse, de futuro, né? Ou de presente, ninguém pode fugir dos planos de Deus, e Deus tinha outros planos para eles. Eu poderia ter morrido muitas vezes por causa dos meus planos equivocados, mas Deus tinha um plano maior para a minha vida, assim como tem para a tua. Aleluia, que bom
que é Ele que tem os planos, é Ele que tem o amanhã nas mãos, e não nós. Que bom, que bom, que bom. Deus tem um plano traçado, assim como tinha para aqueles homens que desejaram a morte, eles têm um plano traçado para todos aqueles que estão em Cristo Jesus, um plano de bênção, um plano de vida eterna, aleluia. Esse plano foi concebido lá no passado, é vivido por nós hoje, e já está concretizado no futuro, aleluia. Se para nós, meus irmãos, o pecado é hoje, né? E o amanhã não existe, para Deus só existe a eternidade, uma eternidade onde não há pecado e não há dores. Que bom que nós podemos descansar nos planos do Senhor e não nos nossos. Tiago está apelando para a consciência daqueles irmãos da igreja primitiva, para a consciência deles. Ele diz: ei, não esqueçam que só Deus tem o controle do amanhã, só Ele tem o controle das nossas vidas nas mãos, Ele tem um controle absoluto. A nós cabe descansar a nossa esperança nesse Deus de infinito amor, de infinita graça. Por fim, o texto de hoje vai nos deixar um alerta muito contundente, não quero que você esqueça disso, sobre o pecado da ambição, autossuficiência, orgulho, omissão. Tudo isso é atrelado a uma simples atitude: excluir dos nossos planos a soberana e perfeita vontade de Deus para nossas vidas. Que a vontade de Deus sempre esteja à frente, meus irmãos, dos nossos planos, dos nossos projetos, da nossa vida, para que a gente possa cumprir os propósitos dEle e não os nossos propósitos. Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar. Obrigado, meu Deus, por tamanha graça, misericórdia. Um Deus que conhece a nossa estrutura, Senhor, pecaminosa. Meu Deus, quantos planos eu fiz. Eu louvo a Deus porque todos esses foram frustrados, ó Deus. Glória a Deus. Ainda que na época tenha doído, tenha me entristecido, eu tenha sofrido, Senhor, hoje eu posso me alegrar em saber que tem um Deus que tem o controle da minha vida nas mãos. Eu posso descansar em Ti, Senhor. Muito obrigado. Perdoa, Senhor, por todas as vezes que murmuro, Senhor, quando me sinto frustrado por algum plano que não dá certo, por alguma coisa que eu pensei que daria e não aconteceu. Me perdoa, Senhor. Não me tire a capacidade, Deus, de nenhum de nós de fazermos planos coerentes, de planejarmos as nossas vidas, os nossos passos, mas que nunca, Senhor, nunca venhamos deixar de fora a Tua vontade, de estar sujeitos a Ti, Senhor. Nos ajuda nisso, porque a carne e o mundo, inimigos perigosos, nos afastam de Ti, Senhor, e dessa verdade. Que essa palavra frutifique, Senhor, em nossas vidas, dê frutos verdadeiros. A carta de Tiago fala de fé de maneira prática, de um evangelho prático, Senhor, que seja um elemento de prática em nossas vidas, tudo que aprendemos nesta noite, e sobretudo, Senhor, uma luta contra o pecado, que só encontramos força, Senhor, em Ti, em nome de Jesus. Assim nós te pedimos e te agradecemos. Amém.